Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a nossas aulas para o concurso do TRT-RJ e hoje eu vou conversar com vocês sobre prazos processuais, início e fim dos prazos processuais. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que você acione o sino de notificações para que você receba esse conteúdo. Isso aí, pessoal, se inscreva no canal para que você sempre esteja atento a esse conteúdo de direito do trabalho, processo do trabalho. E aqui vocês estão vendo um pouquinho de processo civil que vai cair na prova do Tribunal Regional do Trabalho na parte de analista. Quem for fazer prova de analista, oficial de justiça, né? A gente não sabe se vai cair no edital como oficial de justiça avaliador, oficial de execução de mandados. Geralmente nos concursos do TRT, diferente do TJ, oficial de justiça, o edital ele vem separado com aquela parte de analista, execução de mandados. Mas é isso. Então você precisa certamente conhecer, além de conhecer direito do trabalho, processo do trabalho, obviamente, e com toda certeza conhecer processo civil, que é um assunto inerente às atribuições do oficial de justiça. É lógico. E hoje, pessoal, nós vamos conversar aqui sobre prazos processuais. É um tema que, se você quer ser oficial de justiça, que é uma das provas mais concorridas do TRT em todo o Brasil, até pela alta remuneração e a flexibilidade de horário de trabalho, pessoal, não é à toa que é um dos cargos mais concorridos dos servidores públicos. Você precisa conhecer prazos processuais, porque tem a ver com a sua atividade. E eu já indico desde já, eu estarei conversando com vocês aqui dois artigos, o artigo 219 e 224 do CPC, que eu considero os mais importantes. Mas toda essa parte aqui de prazos processuais, intimações, você candidato, você candidata, vocês têm obrigação de estudar, reestudar 3, 4 vezes ou 5 e fazer e refazer os exercícios para que a banca examinadora não pegue você pelo contrapé. Aí, pessoal, como eu já falei, nós vamos iniciar estudando o artigo 219. E olha o que o artigo nos fala. Ele já informa que os prazos processuais serão contados em dias úteis, pessoal. Muita atenção, que isso aí foi uma inovação do Código de Processo Civil de 2015. Se você é aquele candidato que ainda estudou bastante aquele código anterior de 1973, para alguns chamado o Código Buzaide, já está totalmente desatualizado. E se você nunca estudou, ou você é daquele do CPC antigo, você já tem que saber isso há muito tempo, até porque estamos agora, pessoal, em 2024. O Código de Processo Civil, a sua atualização foi em 2015, pessoal. Temos 9 anos aí. Então eu tenho certeza que você já sabe que os prazos processuais eles são contados em dias úteis, ou seja, não conta sábado, não conta domingo, tampouco feriado. Além disso, pessoal, no próprio artigo, ele já nos informa que os prazos processuais ou serão pela lei expostos e dispostos
pela lei ou pelo juiz. E por que o legislador especificou isso? Existem aqueles prazos processuais que devem, por força de lei, respeitar aquele prazo e já consta lá. Por exemplo, embargos de declaração está na lei. Quando você for estudar embargos de declaração, você vai lá no artigo 1022 estudar o que é embargo de declaração. E no decorrer desses artigos ele vai falar lá, embargos de declaração, prazo de 5 dias. Recurso de apelação, recurso extraordinário, recurso especial, prazo de 15 dias. São prazos que constam lá na lei. Não pode prorrogar esse prazo. São 15 dias. Existem outros prazos que caberá ao juiz determinar conforme a complexidade para o cumprimento desse prazo. Por exemplo, uma coisa simples. É muito comum, às vezes, você entrar numa audiência, principalmente na área trabalhista, estou dizendo na área trabalhista, TRT, Tribunal de Justiça é diferente, Justiça Comum é diferente. Mas no TRT, muitas vezes você vai defender o seu cliente sem procuração, às vezes sem subestabelecimento, e você pede prazo de juntada para o juiz, e ele vai falar lá, doutor, prazo de 48 horas, 5 dias para juntar o prazo. Ou então, outros prazos, para o reclamado, para a empresa, por exemplo, trazer aos autos um comprovante de pagamento ou um extrato ou outro tipo de documento que foi conversado ali no processo. Então, existem alguns documentos que você não consegue resolver em 2 dias ou em 5 dias. Por exemplo, você vai fazer uma solicitação para um banco. Esse banco só vai te dar, por exemplo, aquele extrato discriminado daqui a 15 dias. Então, o juiz ele dá um prazo para juntada de tal documento daqui a 10 dias, prazo para juntada do referido documento daqui a 15 dias ou daqui a 30 dias, dependendo da complexidade. Porque o juiz ele vai avaliar, no caso concreto, se essa prova ou se esse documento é de fácil apuração, de fácil obtenção. Até que ponto a parte ela tem a capacidade de resolver isso rápido ou se ela depende de outro órgão ou de outra instituição. Às vezes, determinado documento está no órgão público e esse documento provavelmente vai demorar, porque você vai fazer um requerimento, por exemplo, no INSS e ele vai entregar esse documento 30 dias, 60 dias. São exemplos os quais autorizam o juiz ter a liberdade de dirigir o processo conforme cada caso ali, como nesses exemplos da documentação. Então perceba, existem os prazos legais, aqueles que já constam na lei, e existem outros prazos que serão determinados pelo juiz. Então pode ser que a sua banca examinadora pergunte isso. Poderá o juiz determinar algum prazo diferente do prazo legal? Tem que avaliar aí. Além disso, pessoal, olha o exemplo que eu dei aqui para vocês de prazo legal previsto na lei e para corroborar aqui a ideia que nós estamos falando de dias úteis. Imagine a seguinte situação: na sexta-feira foi publicado no Diário Oficial uma sentença. Essa sentença foi publicada na sexta-feira. E olha o que diz aqui o nosso artigo, combinado com o artigo 219 e combinado também com o artigo
224. A contagem de prazos se iniciará no próximo dia útil. Nesse exemplo que eu estou dando aqui para vocês, o prazo a sentença foi publicada na sexta-feira, quando se inicia o prazo para você protocolar, seja embargos de declaração, ou seja, por exemplo, recurso ordinário aqui na Justiça do Trabalho. Eu coloquei aqui o exemplo, pessoal, do embargo de declaração, a sentença ela foi publicada na sexta. Conforme essa informação que eu passei aqui para vocês, de que a contagem dos prazos se inicia no dia útil seguinte, olha o que vai acontecer. Sexta-feira, publicada a sentença. Sábado, não conta. Domingo, não conta. O primeiro dia útil será na segunda-feira seguinte. E eu já digo logo, se essa segunda-feira seguinte não for feriado, não for recesso ou não tiver suspensão de prazos. O raciocínio é esse. Nós vamos imaginar uma semana normal, sem prazo. Inicia na segunda-feira, publicou na sexta-feira, esquece sábado, esquece domingo, começa na segunda. No exemplo aqui, prazo para eu opor embargos de declaração, 5 dias, inicia-se na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O último dia para que eu oponha embargos declaratórios previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil é sexta-feira. Se por acaso, vou aumentar aqui o exemplo, se por acaso fosse recurso ordinário, diferente dos embargos declaratórios, ele olhou a sentença, a advogada ou advogado olhou a sentença e não encontrou nada que ele pudesse falar de omissão e contradição e obscuridade, ou seja, não tem matéria para embargos de declaração, ele não terá outra alternativa senão entrar com recurso ordinário. Nesse caso, a sentença foi na sexta-feira, esquece sábado, esquece domingo. Vai iniciar o prazo de 8 dias do RO na segunda-feira. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Nesse caso que eu falei, ele não opôs embargos declaratórios no quinto dia. Ele vai entrar com recurso ordinário. Então, esquece sábado da outra semana, esquece domingo. Aí, o sexto dia na segunda, na terça, na quarta da outra semana. Percebeu? É assim que é a contagem dos prazos processuais. E algo importantíssimo que já caiu mais de uma vez em prova da OAB e prova de concurso público. Olha a expressão. Exclui-se o primeiro dia e inclui-se o último. Na contagem de prazos processuais, exclui-se o primeiro dia e inclui-se o último. Vou facilitar aqui para vocês, no prazo dos embargos declaratórios que nós conversamos aqui. A sentença foi na sexta, não foi? Lembra disso? Exclui o dia da publicação, sexta-feira, sábado e domingo. Não conta, que não é dia útil, e vai começar o prazo, a contagem do prazo de verdade na segunda-feira. Exclui a sexta-feira, começa no primeiro dia útil, que era segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E inclui o último dia. Exclui o primeiro dia e inclui o último dia dos prazos processuais. Entenderam como é o raciocínio básico? Esse é o raciocínio mínimo que você precisa saber quando nós estudamos aqui
processo civil, quando nós estudamos prazos processuais. E foi o que eu coloquei aqui, ó. DO, na realidade, eu estou dizendo que é uma publicação, porque a publicação, ela é publicada no DO, publicada no Diário Oficial, ó, primeiro dia útil seguinte. Se por acaso, nesse exemplo aqui dos embargos de declaração, teve a sentença na sexta-feira, você não vai contar, exclui o primeiro dia. Sábado e domingo, feriado, começaria, o final de semana, quer dizer, começaria na segunda. Mas você já imaginou se na segunda-feira é feriado, for feriado? Não vai contar também. Não contou o sábado, não contou o domingo e não contou o feriado. Aí vai para o dia seguinte, subsequente, como diz o artigo 224 do CPC. Dia útil seguinte. Prorroga-se para o dia útil seguinte. Aí teria início na terça-feira. Isso aqui, pessoal, é o beabá de prazo processual. Você não poderá fazer uma prova de TRT, você não poderá fazer uma prova para oficial de justiça sem saber isso. Se você não sabe disso, não sai nem de casa. Porque é isso aqui que vai cair na prova. E aproveita, pessoal, porque eu sei que eu sou advogado, eu atuo nisso há muito tempo, mas se você pensar de forma simples, não é difícil. E uma coisa que eu posso falar de positivo para vocês, muitas vezes quem passa em concurso público nem sempre é um operador do direito, nem sempre é advogada ou advogado. Às vezes uma pessoa de raciocínio prático e lógico, que não atua na área jurídica, vai decorar, vai entender esse raciocínio de forma bem objetiva e vai acertar a pontuação. Porque muitas vezes a advogada ou advogado começa a raciocinar várias possibilidades, conforme ele vai estudando, ele vai aprendendo muitas possibilidades ligadas da área jurídica. E às vezes, por ele saber essas possibilidades, ele lê um enunciado de uma questão e começa a interpretar, às vezes interpreta uma coisa que no enunciado nem está lá no enunciado. Já a pessoa que não tem a prática jurídica, ela olha rápido, objetivo e responde ali. Pode ser, certamente, não vai ser útil em alguns momentos, mas nesses outros aqui, que precisa quase que um copia e cola, ela vai ter mais facilidade. Então, dá uma olhada nesses artigos. Repito, essa parte é muito importante para quem vai fazer oficial de justiça, que será provavelmente execução de mandados. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço para que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo. E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.